Senador Confúcio Moura justifica voto contra a aprovação de lei que estipula o teto de cobrança do ICMS. Assim que o Senado aprovou o texto do projeto de lei que tem por objetivo limitar a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, serviços de telecomunicação e de transporte público, o senador Confúcio Moura se mostrou preocupado e apontou os reflexos negativos que podem ocorrer caso esse texto seja aprovado definitivamente. Foi votada essa semana uma proposta no Senado e na Câmara que reduz o ICMS dos estados. O ICMS é o imposto estadual. Com a intromissão do governo federal, reduzindo o imposto estadual, os estados vão ter um prejuízo de arrecadação, comprovadamente. E não é pouco, não. E com isso, dificulta os compromissos dos estados, os investimentos para educação, saúde e infraestrutura. Eu votei contrário. Logicamente, foi um voto vencido, não é? Mas outra alegação da proposta é que, baixando o imposto estadual, vai abaixar o preço da gasolina, dos combustíveis, do gás de cozinha e tudo mais. Isso não é realidade, não é verdade. O senador justificou o porquê não votou a favor do projeto de lei e citou que toda essa movimentação para reduzir o ICMS em ano eleitoral é uma enganação. No ano eleitoral, abaixar o preço dos combustíveis durante 2 meses. Mas devido à paridade da Petrobras com o mundo produtor de petróleo, quando aumentar o barril lá, aumenta aqui e o preço sobe de novo. Então isso é mais ou menos uma enganação. Então meu voto foi nesse sentido de realmente propor uma reforma tributária do tempo certo, ampla, que realmente beneficia o setor produtivo nacional, o empresariado brasileiro e beneficia também os mais pobres, que são os que mais pagam impostos. Para o advogado Breno de Paula, especialista em direito tributário, caso essa lei seja sancionada, haverá uma perca sem precedentes na arrecadação dos estados e municípios. Ele frisou ainda que o preço dos combustíveis não depende da redução do ICMS, e sim de outros itens, como o preço do dólar. Percebe-se que existe um mecanismo de compensação onde a União pretende compensar essas perdas no futuro, com fórmulas de compensação na dívida do Estado. Mas essa lei, ela flagrantemente viola o Pacto Federativo, a autonomia dos Estados, e com isso nós temos uma preocupação jurídica quanto à validade dessa lei. Ademais, não podemos esquecer que o preço dos combustíveis, ele depende de vários fatores, de commodities, de dólar, de petróleo, o que às vezes mexer na tributação não vai resolver o problema. De modo que, lamentavelmente, a nossa opinião é pela inconstitucionalidade da lei. Olha, gente, é uma situação complicadíssima, né? Porque, primeiro, eu não acredito que o senador Confúcio Moura tivesse saído de casa. Disse, olha, hoje eu vou votar contra o povo brasileiro. Vou votar contra o povo de Rondônia. Não acredito nisso. Aliás, pelo que a gente conhece de Confúcio Moura, isso aí está totalmente fora de propósito. Confúcio Moura, certo ou errado, votou querendo acertar. Votou querendo o melhor para o povo brasileiro, para o povo de Rondônia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ah, mas ele acertou então. Acertou. Ah, mas ele errou então. Bom, pode ter errado. O futuro vai dizer isso. Agora, pelo que está dizendo aí o economista, o advogado tributarista, as coisas parece que não são também tão simples assim para se ter os resultados que se quer a partir dessas leis.
essas leis que mexem com os tributos. Isso ele deixou bem claro. O Dr. Breno de Paula é um especialista no assunto. E nós aqui, e eu que já sou mais velho, conheço e já vi esse filme também. De se tentar resolver os problemas inflacionários do país através de leis. Lembram, por exemplo, na época do Sarney, dos fiscais do Sarney, durou 60 dias. E os famosos fiscais do Sarney, que estavam lá defendendo tudo aquilo que havia sido criado pelo governo, em 90 dias no máximo, já estavam querendo era derrubar o governo. Porque artificialmente não se consegue resolver essas coisas, não. Não é numa canetada que se consegue resolver. E até porque quando se mexe com essas leis, sem se ter uma reforma tributária completa e obedecendo-se às questões jurídicas, à Constituição, é a história do cobertor curto. Se tampa a cabeça e se destampa os pés. Então eu não vou ser quem vai criticar o senador Confúcio Moura, não. Vou ficar na expectativa. Como eu disse. Nós vamos saber ali na frente se Confúcio está correto ou se está errado. Qualquer agressão que se faça hoje, e vi muitas agressões ao senador, é muito apressado, por enquanto. E quando eu ouço, eu não tinha ouvido ainda, como ouvi agora, o tributarista Breno de Paula, altamente conceituado, que pode discutir questões tributárias com qualquer brasileiro nesse país, com qualquer jurista nesse país, com qualquer tributarista nesse país. Eu já fico em estado de alerta. É preciso ter muito cuidado. Nós estamos pisando num campo minado. E quando nós estamos perto de eleições, a gente vê algumas soluções mágicas, eu mais me assusto ainda. O tempo é que dirá. Eu recebi aqui uma gentil mensagem de Tomás Correia, ex-deputado, ex-prefeito de Porto Velho, dizendo ele assim: acabo de ouvir a entrevista do colega advogado Dr. Paulo em seu programa. Veja o comentário que enviei ao senador Confúcio um dia após o seu voto. E ele quer dizer que a mensagem que ele enviou para o Confúcio bate integralmente com o que disse o advogado. E ele fala inicialmente, é uma longa mensagem, não é possível ler tudo, mas o Tomás Correia diz o seguinte: há dois problemas a serem considerados nessa questão da redução do ICMS do combustível. Primeiro, há de considerar a autonomia dos estados para legislarem sobre matéria de seu peculiar interesse, como assegura a Constituição de 88. Segundo, o problema não está na alíquota do ICMS que os estados cobram sobre o preço do combustível, mas na equiparação do preço do combustível ao dólar. Lembrando que as atuais alíquotas sempre foram cobradas pelos estados da mesma forma que são cobradas hoje. Então, a cobrança do ICMS, da forma que é atualmente, não é o principal problema do aumento do combustível. Mas, como disse, a equiparação do preço do combustível ao dólar. Esta é a principal causa do aumento desenfreado dos preços do combustível. E ainda tem a questão da autonomia. Diz ele, não se pode negar que esse projeto afronta irremediavelmente a autonomia dos entes federados, como preceitua a nossa Constituição. Repita-se. Portanto, a meu ver, esse projeto é claramente inconstitucional, está dizendo aqui Tomás Correia. Bom, e aí ele segue, dizendo: o voto do senador Confúcio foi absolutamente correto em face do que diz a nossa Constituição.
O parabenizo pela coragem e pela lealdade ao ordenamento constitucional vigente em nosso país e por sua lealdade aos entes federados representados pelo Senado Federal. Bem, acabei lendo tudo que o Tomás Corrêa mandou, até pelo primor do texto, ele que é um advogado, foi promotor de justiça e assim por diante. Bom, gente, essa questão aí de ser inconstitucional, agora já dito pelo tributarista e jurista Breno de Paula, confirmado pelo Tomás Corrêa. Eu vou dizer para vocês como é que funciona mais ou menos no parlamento. E eu já apanhei muito por isso também, igual o Confucio está apanhando hoje. Quando tem uma matéria que parece que vai ajudar a população, mas é inconstitucional e o parlamentar sabe que é inconstitucional, o que pensa o parlamentar? Sabe de uma coisa? Eu não vou votar contra o povo porque eu vou apanhar. Então, como eu já sei que isso é inconstitucional, eu vou demagogicamente votar a favor e depois o presidente que recorra, que o Ministério Público Federal que intervenha e declare a inconstitucionalidade, isso vai depois para o STF e cai. Mas eu, pelo menos, limpei a minha barra com o povo. Isso acontece e acontece quase sempre com 99% dos parlamentares. Não estou dizendo 100%, mas é assim mesmo. Ah, é para votar o aumento de tal servidores, de tal categoria? É inconstitucional, mas eu voto. Depois o governador, o prefeito, o presidente, que busquem a inconstitucionalidade. E aí ficam enganando a população, ficam enganando o servidor, ficam enganando o eleitor. Isso tem muito também. Então, é para a gente refletir do que está acontecendo. A verdade, ela virá à tona. Se o Confúcio votou certo ou votou errado, o tempo dirá para cada um de nós, inclusive para mim. Agora, como eu disse, Confúcio Moura não saiu de casa com a intenção de prejudicar a população. Ele deve ter votado naquilo que ele acreditava. Como eu disse antes, certo ou errado. Mas olha o que está sendo dito aí pelo Breno de Paula e agora complementado pelo Tomás Corrêa, é da gente imaginar que, de novo, parlamentares votaram demagogicamente, mesmo afrontando a Constituição.